Aqui estou eu para mais uma aula da fisioterapia prática na UTI. Desde já agradeço muito a sua companhia e hoje nós vamos falar sobre o cálculo da resistência da via aérea. Vamos lá? Roda a vinheta. Então hoje eu vou falar sobre o cálculo da resistência da via aérea, que é uma variável bem importante quando a gente vai realizar a monitorização da mecânica respiratória do nosso paciente. Tudo bem? Então aqui, nessa aula, nós vamos ver o que é a fisiologia, a fórmula e como se calcula a resistência da via aérea. O que é a resistência de via aérea? Então, primeiro, vale lembrar que na mecânica respiratória a gente tem um componente resistivo e um componente elástico. Quando a gente fala da resistência, nós estamos falando do componente resistivo. E o que é a resistência? A resistência é toda a força gerada no sentido oposto ao movimento. Tá, mas aqui nós vamos entender esse movimento como o movimento do fluxo inspiratório, certo? Ele vai seguir os mesmos princípios físicos da passagem de um fluido qualquer através de um tubo. Então, vamos imaginar que esse fluido qualquer seria o quê? O fluxo inspiratório e o tubo seria todo o trato respiratório do nosso paciente, ok? Então, entendendo que o movimento é igual a esse fluxo inspiratório, a gente tem o sinal do fluxo, que ele é definido por esse V com um ponto em cima. Normalmente, às vezes, no ventilador vai ter esse V com um ponto em cima, ou nas fórmulas você vai encontrar também, tá? Mas aqui eu vou utilizar a letra F, que é para facilitar o nosso entendimento e a compreensão. Então, a gente tem aqui o fluxo dado pela... A gente tem aqui um delta de pressão, ok? Pela diferença de pressão sobre a resistência. Então, o fluxo é igual à diferença de pressão sobre a resistência. Tá, Cíntia, mas eu ainda não consegui entender. Então, vamos lá. A lei que rege o fluxo, né, a lei física que rege o movimento do fluxo, é a equação de Poiseuille. Então, relembrando a parte da fisiologia, a equação de Poiseuille, ela fala que o fluxo é igual à diferença de pressão vezes π, vezes o raio, elevado à quarta potência, sobre 8 vezes n vezes L. Cíntia, eu não entendi nada. Então, vamos lá. Traduzindo. Então, a gente tem aqui o fluxo é igual à diferença de pressão. Qual é essa diferença de pressão? Aqui eu trouxe uma imagem para a gente conseguir visualizar. Então, veja bem. A gente tem aqui um tubo, então lembra que resistência, né, é a força gerada no sentido oposto ao movimento, e essa resistência, e aí no caso o nosso movimento, seria o fluxo inspiratório, trazendo para a mecânica respiratória, esse movimento seria a entrada do fluxo inspiratório, tá? Então eu tenho aqui P1, que é a pressão de entrada, e P2, que é a pressão de saída. Então, só vai ocorrer fluxo se eu tiver diferença entre P1 e P2. Então, se não houver diferença entre essas pressões, não há fluxo, tá? Então, grave bem isso. Só há fluxo quando a gente tem diferença de pressão. E a gente tem aqui a R, tá? O que é o R? É o raio, tá? O raio desse tubo, o diâmetro desse tubo, que, se você puder observar, é elevado à quarta potência. Então, ele tem muita influência sobre esse fluxo e, consequentemente, também sobre a resistência de via aérea. O que é o N? É a viscosidade desse fluido e L é o comprimento desse tubo. Como é que a gente vai conseguir visualizar melhor? Se você lembrar da fisiologia da ventilação espontânea, tem até aqui essa figurinha que eu trouxe para mostrar para vocês. Quando o diafragma contrai, ele gera uma pressão negativa dentro da caixa torácica. E aí a gente tem a pressão atmosférica mais positiva e a pressão da caixa torácica mais negativa. Essa diferença de pressão faz com que ocorra a entrada do ar
para dentro do pulmão do nosso paciente. Então, a gente tem aqui a pressão atmosférica como P1 e a gente tem a pressão da caixa torácica como P2. A diferença faz a entrada desse fluxo por esse tubo, através do tubo, que é o quê? O trato respiratório desse paciente, seja vias aéreas superiores e inferiores. E a gente tem aqui a viscosidade e o comprimento desse trato respiratório influenciando nesse fluxo. Ficou claro até aí? Tudo bem, mas Cíntia, isso aqui você está me falando da ventilação espontânea. E na ventilação mecânica, como é que funciona? Então, na ventilação mecânica, a gente tem o quê? Uma pressão positiva o tempo todo. A gente tem uma pressão positiva na ins e uma pressão positiva na ex, que é a PIP. Então, assim, diferentemente daquela nossa ventilação que eu expliquei anteriormente, da ventilação espontânea, que eu tenho um gradiente de pressão e faz a entrada do ar, quando o meu paciente passa para a ventilação mecânica, passa para a pressão positiva, o movimento do gás, o movimento do ar, o fluxo inspiratório, ele vai ocorrer pela diferença de pressão das vias aéreas superiores até os alvéolos. E se a gente observar aqui comigo, observem nessa figura, tá? Então a gente tem aqui o gráfico de pressão pelo tempo. E aqui a gente tem a fase inspiratória e a fase expiratória. Vamos imaginar que aqui essa linha seja o fluxo passando, ok? Aqui essa linha seja o fluxo passando. E na ventilação mecânica, quem vai ser a minha P1? Vai ser a pressão de pico, que é a pressão máxima dentro da via aérea. E aí eu tenho logo em seguida uma pausa inspiratória, e essa pausa inspiratória ela é traduzida pela pressão de platô, que vai ser a nossa P2. A pressão de platô, ela nada mais é do que a pressão de equilíbrio do sistema respiratório, é a pressão de acomodação alveolar. Então, eu vou ter a diferença de pressão entre P1, que é a pressão de pico, e P2, que é a pressão de platô. E aqui eu tenho a fase expiratória e o fluxo, o ar saindo aqui, chegando até a PIP, que é a pressão positiva ao final da expiração. Então, observe a bola laranja aqui, acompanhe o nosso fluxo. À medida que esse fluxo vai entrando na via aérea, eu tenho um aumento de pressão inspiratória para que seja possível vencer o componente resistivo e o componente elástico. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o fluxo, que ele vai se elevando, né, vai entrando, e eu tenho um aumento da pressão inspiratória até a pressão máxima, a pressão de pico. Durante uma pausa inspiratória, eu tenho a pressão de platô e depois a queda desse fluxo, a saída desse ar, certo? Então, entendendo esse conceito, a gente consegue visualizar aqui a fórmula da resistência de via aérea. Só lembrando que a resistência de via aérea ela é dada por centímetros de água por litros por segundo. O valor normal é em torno de 4 a 8 centímetros por litros por segundo. Porém, podemos tolerar até 10 centímetros de água por litros por segundo, tá? E a fórmula da resistência é: resistência de via aérea é igual à pressão de pico. Lembrem-se da diferença, para a gente poder ter um movimento, né? Se não há movimento, se não há fluxo, não há resistência. A gente não viu lá no começo que a fórmula do fluxo é fluxo, diferença de pressão sobre a resistência. Então, se não há fluxo, não há resistência. Então, se a gente tem aqui pressão de pico menos pressão de platô, a diferença de pressão gerando essa entrada de ar na via aérea do meu paciente dividido pelo fluxo. Lembre-se que o fluxo ele é dado por litros por segundo. Tá, Cíntia, mas na prática, né? Eu costumo ver muitos vídeos que trazem até aqui, né? Então, tá aí o depois. E como eu calculo na prática, como funciona, que é realmente o intuito desse canal, é o intuito dos vídeos que eu faço para você. Como que faz, Cíntia, na prática? Então, vamos lá. Vamos trazer um exemplo aqui. Paciente em ventilação mecânica invasiva, com tubo orotraqueal, na modalidade ventilação por volume controlado, com volume controlado de 400 ml, fluxo de 33 litros por minuto, pressão de pico de 25 centímetros de água, pressão de platô 18 centímetros de água, PIP de 5 centímetros de água, frequência respiratória 14 incursões por minuto e uma fração inspirável de oxigênio de 50%.
calcule a resistência de via aérea desse paciente. Então, passo 1, primeiro que nós vamos fazer, transformar litros por minuto em litros por segundo, porque lembra que no cálculo da resistência, a unidade de medida é centímetros de água por litros por segundo. Muitos ventiladores, uma coisa que eu já chamo a atenção para você é observar no ventilador que você está operando, é como ele dá esse fluxo para você, esse valor do fluxo para você. Ele dá em litros por minuto, ml por segundo, ml por minuto, qual é a unidade de medida do fluxo que o ventilador que você opera está lhe trazendo, tá? Na maioria dos ventiladores, eles trazem como litros por minuto, ok? Então, se você tem aqui, como no caso do nosso exemplo, se você tem um fluxo de 33 litros por minuto, primeiro a gente vai precisar transformar, converter esse litros por minuto em litros por segundo. E como que a gente vai fazer isso daí? Então, a gente sabe que 60 litros... Então, primeiro a gente vai transformar 60 litros por minuto em litros por segundo. Cíntia, mas por que 60 litros por minuto? Porque fica mais fácil para o cálculo. Vamos lá, me acompanha aqui. Eu tenho 60 litros, né? Então, observando aqui esse primeiro cálculo. 60 litros... E 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu vou pegar 60 litros dividido por 60 segundos. E aqui eu tenho 1 litro por segundo. Então, eu sei que 60 litros por minuto é igual a 1 litro por segundo. Sabendo disso, eu coloco numa regra de 3. Se 60 litros por minuto equivale a 1 litro por segundo, 33 litros por minuto equivale a quanto? Aqui nessa regra de 3, trouxe um valor aqui para mim de 0,55 litros por segundo. É só pegar esse valor e jogar na fórmula da resistência. Vamos ver como é que fica. Então, aqui, resistência de via aérea é igual a pressão de pico menos pressão de platô dado em centímetros de água sobre o fluxo dado em litros por segundo. Então, eu tenho pressão de pico de 25 menos pressão de platô de 18 dividido por 0,55. Resistência de via aérea é igual a 7 dividido por 0,55, que vai dar uma resistência de 13 centímetros de água por litros por segundo. Então, lembrando que o tolerável é até 10. O nosso paciente aqui do nosso exemplo deu 13. Cíntia, mas em que momentos a gente pode detectar o aumento dessa resistência nos pacientes em ventilação mecânica, nos pacientes que a gente está monitorizando? Então, vamos lá. As principais causas de aumento de resistência de via aérea é o quê? Diâmetro do tubo. Então, lembre-se que o tubo ele tem que ser proporcional à altura do paciente. Então, deve ser realizado um cálculo de acordo com a altura desse paciente para que seja escolhido um tubo com um diâmetro adequado. Mas, normalmente, mulheres, né, mas depende muito, que a gente tem mulheres que têm um tamanho, né, que tem uma altura, uma estatura mais elevada, mas, normalmente, um tubo orotraqueal entre 7,5 a 8 são utilizados em mulheres, e no máximo ali até 8,5, e tubos para homem 8,5, 9, tá? Mas, claro, depende da estrutura física do seu paciente também. Então, o diâmetro do tubo, a presença de secreção na via aérea do paciente, a presença de obstrução de tubo, secreção rolhosa obstruindo o tubo, nós vamos ter aumento de resistência. E também a presença de broncoespasmo. Então, lembrem-se que o raio, quando a gente viu lá na parte da fisiologia, que o raio elevado à quarta potência ele vai influenciar muito no fluxo e, consequentemente, na resistência. Se eu tenho uma redução desse raio, uma redução do diâmetro da via aérea ou do tubo por uma obstrução, eu vou ter aumento dessa resistência. Então, a gente precisa o quê? Monitorizar, né, fazer a monitorização da mecânica respiratória desse paciente e, à medida que a gente identificar uma resistência de via aérea aumentada, é preciso investigar a causa base que está levando esse aumento de resistência e fazer a correção. Tudo bem? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero ter te ajudado, porque isso era uma dúvida minha também, logo no começo. Como eu falei para vocês, eu via os vídeos e assim, na prática eu não me ensinava, tá, mas como é que eu faço? Como é que eu faço o cálculo passo a passo?
E esse é o intuito desse vídeo, tá? Trazer para você um conteúdo mais prático possível para que eu possa te ajudar na tua rotina na UTI. Então, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!